alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular de Boa Vista, meninos e meninas de 11 e 12 anos, os pré-adolescentes. Nós estamos aqui mais uma vez para aprender sobre os atributos de Deus. Novamente a nossa aula será online, nós ainda não podemos voltar para nossa aula presencial na igreja, então, mas você não vai deixar de aprender sobre os atributos de Deus. Nós continuaremos a nossa lição que nós iniciamos já há 2 semanas sobre os atributos de Deus. Quero mandar um abraço aqui para cada um dos meus alunos, dizer que eu sinto falta de vocês. E nós vamos continuar unidos como igreja nas nossas casas, orando por esse momento e continuar aprendendo a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela oportunidade que nós temos de usar a tecnologia para continuarmos juntos aprendendo a tua palavra. Quero pedir que o Senhor abençoe cada aluno, Senhor, dessa sala, os seus pais, os seus familiares, também as outras pessoas que estarão assistindo, Senhor Deus, a essa aula, que a tua palavra, Senhor Deus, possa chegar à sua mente, mas também alcançar o seu coração, que a tua palavra possa trazer transformação de vida, Senhor, e que esse conhecimento nos aproxime do Senhor, para crescermos e prosseguirmos em obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa aula? Então, nós já falamos sobre os atributos de Deus. Ele é onisciente e nós vamos falar agora sobre o atributo que Deus ele é onipotente. Nós já sabemos que atributos são qualidades e que existem atributos incomunicáveis. Deus não comunica esse atributo com seus filhos, e os atributos comunicáveis, aqueles que Deus comunica a seus filhos. Os atributos que nós estamos vendo agora nesse trimestre, eles são atributos incomunicáveis de Deus. Somente Deus, a Trindade, possui esses atributos. E hoje nós vamos falar sobre a onipotência do nosso Deus, né? Aqui nós temos no nosso quadro que a palavra onipotência, ela vem do latim, né? Omnipotens. Omni quer dizer todo, potens, poder, poderoso. Então isso quer dizer que o nosso Deus, ele é o Deus todo-poderoso. Ele tem um poder que é ilimitado, infinito, e que ele pode qualquer coisa, em qualquer situação, sem fazer nenhum esforço. Esse atributo faz parte da natureza de Deus. Deus, ele é assim, onipotente. O poder de Deus, ele é infinito e ilimitado. Pega a sua Bíblia, pega a sua revista, se você ainda não pegou, dá uma pausa aí no vídeo e nós vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 17:1. Nós vamos começar a ler os textos que falam sobre esse Deus todo-poderoso. Gênesis 17:1 é o primeiro texto que nós vamos ler aqui na Bíblia, que fala sobre Abrão. É um texto que fala quando Abraão ainda se chamava Abrão. Esse texto diz assim: quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então aqui a gente tem uma declaração do próprio Deus, dizendo que ele é onipotente, ele é todo-poderoso. A palavra de Deus deixa isso bem claro. O nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus onipotente. Vamos ler também nesse texto de Apocalipse 4, versículo 8. Abre aí na sua Bíblia para você ler junto comigo. Apocalipse 4, versículo 8 diz assim: os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Então até mesmo no céu, o nosso Deus, ele é adorado como Deus Todo-Poderoso. E sendo ele Todo-Poderoso, nós também podemos ver
que Deus, ele pode todas as coisas de acordo com a sua santa, justa e amorosa vontade. Deus, ele pode todas as coisas de acordo com o que ele é, de acordo com o que ele quer fazer, de acordo com a sua vontade. Nós vamos ver também um texto que fala sobre isso no Salmo 24, capítulo 8. Abre a sua Bíblia também no Salmo 24, é muito importante nós conferirmos o que está sendo ensinado com o que está escrito na palavra de Deus. Salmos, capítulo 24, no verso 8, nós lemos assim, ó: quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Esse texto também está falando do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, do nosso grande e poderoso Deus. Deus, ele pode tudo. Nós não podemos duvidar desse poder, do poder de Deus. Saber que Deus é onipotente é saber que não há nada maior que o poder do nosso Deus. Sabe onde é que diz que não há nada maior que esse poder? Nem no céu, nem na terra, nem abaixo da terra, nem em todo o universo existe alguém com maior poder do que o nosso Deus. E agora nós vamos ler Jeremias 32, 17. Abre aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos usar muito a Bíblia. Eu quero que vocês também abram a sua Bíblia em casa. Isso é muito importante. E vocês sabem que quando a gente está junto na sala de aula, eu vou falando para cada aluno ler um texto. Então eu gostaria que você lesse aí também, tá bom? Jeremias 32, 17 diz assim: Ah, Senhor Deus, Tu fizestes o céu e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que Te seja demasiado difícil. Olha que texto interessante. Além de dizer que Deus tem todo o poder, diz mais uma coisa: não há nada difícil para Deus. Nada que Ele não possa fazer. Ele é o Todo-Poderoso e com o seu poder Ele também criou os céus e a terra. Então é muito importante a gente conhecer esse atributo de Deus. Não há nada difícil para Deus. Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode acabar com esse vírus? Pode. Mas lembra, todo o poder de Deus, ele vai acontecer de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Na aula passada a gente falou que todas as coisas cooperam para o bem. Então esse tempo que nós estamos em casa é um tempo que vai cooperar para o bem do povo de Deus. Até que Deus, pela sua vontade perfeita, boa e agradável, faça cessar esse vírus, essa pandemia em todo o mundo, Ele vai realizar a sua perfeita vontade. E não vai ser, as coisas não estão acontecendo porque Deus não tem poder, né? Mas porque Deus sabe o que faz. A mente dele é superior à nossa e Ele usa o seu poder conforme a sua santa vontade. Nós vimos também na aula passada, quando a gente lê esse texto que fala do poder de Deus, nós sabemos que Deus, Ele usou o seu poder em muitas histórias da Bíblia, né? Quando Ele foi providenciar o nascimento de Jesus, Ele usou do seu poder para formar aquele bebê no ventre de Maria, né? Foi através do poder de Deus, através do poder desse Deus, que uma criança pode ser gerada no ventre da sua mãe. Deus pode tudo mesmo. Esse atributo de Deus, né, essa onipotência de Deus, é um dos atributos que diferencia Deus dos ídolos. Você sabe o que é um ídolo? Eu já expliquei nas minhas aulas, tanto para quem está na sala dos pré-adolescentes como na sala dos juniores, que já foi meu aluno, sabe o que é um ídolo. Um ídolo é algo ou alguma coisa adorada pela pessoa. Pode ser uma imagem de algum santo, pode ser um outro objeto que não seja a imagem de uma pessoa. O ídolo
pode ser também algo que seu coração dá mais importância do que Deus. Como assim? Algo que Deus gosta, algo que você gosta muito, que se torna mais importante do que Deus. E quando a Bíblia ela vai falar dos deuses, nós vamos abrir aqui em Salmos 115 e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Salmos 115. Você vai abrir aí na sua Bíblia que vai falar sobre isso. Salmos 115, para lá que eu estou achando o meu. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Vamos lá. E diz assim, ó: o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Então essa aqui é uma descrição dos ídolos. Os ídolos, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem. E pessoas que não conhecem a palavra de Deus, colocam aquela imagem daquele ídolo e oram para aquele ídolo pedindo o que eles estão precisando. Mas aqui diz que eles têm ouvido, mas não ouvem essa oração. Eles têm olhos, mas eles não veem a palavra de Deus, diz. Mas o nosso Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, ele tem olhos que veem, a gente viu que ele é onisciente, ele tem ouvidos que ouvem, ele é onipresente, ele sabe, está em todo lugar, onisciente, sabe todas as coisas, e ele é mais poderoso que qualquer ídolo que o homem possa fazer. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então isso é muito importante. Nós temos que entender também que o nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Como assim? Tem pessoas, ou meninos e meninas, que acham que seu pai é seu ídolo. Ah, porque meu pai é a melhor pessoa do mundo, meu pai sabe fazer todas as coisas, meu pai, ele não tem defeito, ele não faz coisas erradas. Mas a Bíblia diz que o seu pai, o pai de qualquer pessoa, é um pecador. Ele não pode ser um ídolo no nosso coração. O nosso único ídolo deve ser Deus. Por quê? Porque se um dia seu pai cometer um erro, você vai ficar decepcionada com ele. E nós não devemos ficar decepcionadas com os nossos pais quando eles erram. Nós devemos entender que eles são pecadores, que eles não têm todo o poder para não errar e que eles precisam do amor de Deus. E nós, quando nossos pais erram, nós devemos perdoá-los e entender que sem a ajuda de Deus, eles não podem ser bons pais. Nós devemos vê-los como exemplo, gostar deles, sim, é normal. Mas nós não devemos deixar o nosso coração vê-lo como um ídolo. E isso pode ser com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó, isso pode ser com o colega da escola, né? Porque se a gente passar a ver as pessoas como ídolos, ou confiar em imagens que podem nos fazer bem, nós vamos terminar nos decepcionando e isso vai nos afastar de Deus. Deus, ele não divide a adoração dele com ninguém. Ele abomina a idolatria. Ele é o único Deus, o único que deve ser adorado, o único que deve ocupar o nosso lugar em adoração, o único que tem todo o poder. Então, a onipotência de Deus, ela difere Deus dos outros ídolos. E aqui na nossa revista também, a gente pode ver, eu estou com a minha revista de professor, mas eu vou abrir aqui a revista de vocês, né? Acho que não falei em que página a gente está hoje, mas a gente continua na página da lição da semana passada, página 20. E aqui, quando fala que Deus é onipotente, ele tem uma referência bem embaixo da frase Deus onipotente, página 21. Fala assim, Salmo 139, do 13 a 18. Todo o poder emana de Deus e se concentra em Deus.
A maior expressão de poder é o fato de Deus ser o Criador. Ele criou todas as coisas, formou o homem e deu-lhe vida. Então vamos abrir agora no Salmo 139, nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 18 também. Salmos 139. Esse salmo, ele é um dos salmos que ele vai falar desses três atributos de Deus. Ele vai falar da onisciência, ele vai falar da onipresença e ele vai falar da onipotência. Como hoje nós vamos falar sobre a onipotência de Deus, estamos falando, né, sobre a onipotência de Deus, a gente vai ler os versículos de 13 a 18, onde fala aqui que ele é onipotente. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. E os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Então Deus, com seu poder, nos deu vida, nos formou no ventre da nossa mãe. Um bebê só é gerado naquele ventre se houver ali a ação do Criador. Muitas mulheres não podem ter filhos, então elas fazem tratamentos caríssimos, tem um tratamento chamado inseminação artificial. Então os médicos fazem tudo que a medicina já descobriu para que aquela mulher engravide. Mas muitas vezes esse tratamento não dá certo. Porque nós sabemos que se não houver a mão de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus para aquela mulher engravidar, isso não pode acontecer. Eu até falo para alguns alunos que se você quiser um irmãozinho ou uma irmãzinha, você vai orar a Deus, vai pedir para Deus, porque se tiver nos planos de Deus, aquele irmão, aquela irmã, Ele vai dar isso, Ele vai fazer com que sua mãe possa engravidar, se essa for a vontade perfeita de Deus. Então, nosso Deus aqui nesse salmo, como diz na nossa revista, Ele tem todo o poder. A Bíblia fala que Deus, Ele fez o nosso interior. Ele não só conhece, como nós vimos na aula passada, por Ele ser onisciente, mas Ele, com o seu poder, Ele fez todo o nosso corpo, cada célula que nós temos, cada órgão. É Ele que tem poder de nos curar quando nós estamos enfermos, porque Ele conhece o nosso corpo mais do que aquele médico que nos atendeu. Ele sabe onde está a causa da enfermidade e Ele pode e tem todo o poder para nos curar. E, continuando aqui a nossa aula, nós temos também que, já vimos que esse atributo é o que diferencia o nosso Deus, né, dos ídolos, das imagens, dos ídolos que nós colocamos no nosso coração. Nós muitas vezes temos ídolos que não são imagens, né? Já comentei aqui, ídolos que são pessoas. E, passando dessa parte da nossa revista, nós vamos ver também que nós temos uma parte prática da nossa lição. Nós temos a parte em que nós aprendemos que nosso Deus é onipotente, o que é onipotência, em que esse atributo difere Deus. Deus ele é diferenciado dos outros ídolos, porque os outros ídolos nenhum tem todo o poder, né? Nem mesmo Satanás, né? Ele tem todo o poder dele é limitado por Deus, né? E nós lemos essas referências na Bíblia. E agora nós vamos para a nossa parte prática. O que nós podemos aprender, né, diante, conhecendo que nosso Deus é onipotente, né? Nós temos sempre nas nossas aulas uma parte prática. Por que é importante a parte prática? Porque quando a gente aprende a palavra de Deus, quando a gente lê, a gente sempre tem que se perguntar o que Deus quer que eu faça com essa informação. O que Deus quer que eu faça agora, sabendo que Ele é onipotente, que Ele é todo-poderoso. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que Deus tem poder para cumprir suas promessas.
Então a Bíblia diz, lá em Mateus, ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Então isso foi uma promessa, que ele estaria comigo todos os dias. Nesses dias de pandemia, que eu fico com medo do vírus, quando minha mãe sai na rua para fazer compra, quando a minha mãe tem que trabalhar, quando a minha mãe ou meu pai chegam da rua, será que eles trouxeram o vírus? A Bíblia fala que Deus, ele está conosco todos os dias. E saber que ele é poderoso para cuidar de nós deve nos confortar, nos trazer tranquilidade, deve deixar o nosso coração sem medo. Nós devemos tomar todos os cuidados? Devemos. O seu pai deve fazer higiene quando chega em casa, né? Você só pode ir falar com ele depois que ele fizer todo aquele procedimento. Você tem que sempre lavar as suas mãos, fazer a sua parte. Mas existe um Deus que cumpre as suas promessas, que cuida de nós. E nós vamos abrir a nossa Bíblia em Jó. O que Jó disse sobre Deus? Jó 42. Jó é antes do livro de Salmos. Salmos, Jó 42, é o último capítulo de Jó. Versículo 12. Veja aí o que diz na sua Bíblia. Jó 42, 2 diz assim: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então nada que Deus pensa sobre nós, nenhum plano que Deus fez a nosso respeito pode deixar de acontecer. Nenhuma das suas promessas vai deixar de se cumprir. E isso deve trazer tranquilidade ao meu coração, saber que esse Deus é onipotente, que ele vai cumprir todas as promessas. Isso deve trazer tranquilidade, deve me deixar sem medo, deve me fazer tomar todos os cuidados que eu preciso, mas eu não preciso ter medo. A segunda coisa prática que nós aprendemos com a onipotência do nosso Deus nos guarda. Agora eu vou ler um versículo específico sobre isso, que fala que o nosso Deus nos guarda. Você abre aí em Salmo, próximo livro, depois de Jó, Salmo 121, versículo 4 e 5. Abre a sua Bíblia aí, Salmo 121, gostaria que você lesse junto comigo aí na sua casa. Salmos 121, 4 e 5 diz assim: certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então aqui diz que Deus, ele me guarda e que ele não dorme. É maravilhoso saber que à noite eu vou dormir, meu pai vai dormir, minha mãe vai dormir, algumas pessoas vão dormir, mas quem é que não dorme e cuida de mim? O Deus onipotente, o Todo-Poderoso, o Onisciente, que sabe todas as coisas. Eu posso dormir à noite, eu posso descansar, porque Deus nos guarda. A polícia que está de plantão, que passa com a viatura ao redor da minha casa, ela pode vacilar e não ver um perigo. Mas aquilo que ela não viu, o nosso Deus viu, e o nosso Deus tem poder para impedir aquilo. E continuando na nossa parte prática, a parte 3 é fé e obediência devem ser a nossa resposta à onipotência do nosso Deus. Então, quando eu aprendo que Deus é todo poderoso, qual é a minha resposta? O que eu devo ter e fazer? Eu devo ter fé, acreditar na sua onipotência e obedecer a sua palavra, obedecer a esse Deus onipotente que pode todas as coisas. A nossa fé, ela é importante. O medo vai vir? Vai, mas eu tenho que escolher entre ter medo e confiar em Deus. E eu preciso confiar em Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele cumpre as suas promessas, Ele é o Deus que não dorme, Ele é o Deus que me guarda. Então eu vou olhar para o medo no meu coração e dizer para Ele: existe um Deus que diz que eu não preciso ter medo, e eu vou confiar nesse Deus. Confia, acredite que Deus, Ele está cuidando de você, cuidando dos seus pais, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Esse Deus tem poder para alcançar aquela pessoa na sua família que ainda não tem Jesus.
Alguns alunos oram por pessoas na sua família que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, um tio, uma prima, a colega da escola. Queria tanto que a minha colega conhecesse sobre Jesus. Saiba que Deus, Ele tem poder para mostrar a verdade da palavra para essa pessoa, para abrir os seus olhos espirituais, para lhe dar vida, para que ela conheça o Deus Todo-Poderoso, para que ela seja salva. Só o nosso Deus pode fazer isso. Então você precisa continuar orando pela salvação dessa pessoa, você precisa continuar obedecendo essa palavra que Ele nos deixou. E nós também, de forma prática, conhecendo a onipotência do nosso Deus, nós podemos ter gratidão a Deus por Ele ter nos alcançado, por Ele ter mandado seu Filho Jesus. Jesus, que tem o mesmo poder que o nosso Deus, né? A Bíblia fala, todo o poder foi dado no céu e na terra. Esse poder foi dado pelo nosso Deus, a Jesus, o poder que veio, que destruiu o pecado naquela cruz e que nos libertou da morte eterna, nos libertou do inferno, nos salvou. Esse grande poder é que nos deu a salvação, que nos livrou do pecado, né? Através do poder do nosso Deus é que nós somos salvos. Gratidão pelo poder que nos salva. Somente o nosso Deus tem poder para salvar. Ele não só tem poder para controlar tudo, Ele não só tem poder para fazer o que Ele acha melhor de acordo com a sua perfeita vontade, mas Ele tem poder para livrar o homem pecador do inferno. O poder para salvar. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, essa vida espiritual. Ele nos deu através do seu Filho Jesus, que tem poder para salvar. Então vamos ser gratos a Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso, porque o poder que emana dele é capaz de destruir qualquer vírus no tempo dele, conforme a vontade dele. O poder que emana desse Deus, Ele é poderoso para salvar o homem do pecado. Ele é poderoso para fazer aquele homem mudar de ideia. Ele é poderoso para responder às nossas orações conforme a sua vontade. Talvez você ore há muito tempo por alguma coisa, alguma pessoa, está esperando Deus responder. E no tempo de Deus, Ele pode responder. Talvez não como você queira, mas conforme a sua vontade perfeita. Então nós vimos hoje, na nossa aula sobre os atributos de Deus, sobre a onipotência de Deus. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue mostrando a você, através das situações, o poder que Ele tem de conduzir todas as coisas na sua vida, na vida dos seus pais, na vida da igreja, em todo o mundo. Ok? Nossa aula vai encerrar aqui, mas eu ainda tenho alguns recados para dar para vocês. Então, turma, chegamos ao final de mais uma aula da EBD. É sempre muito bom estar com vocês presencialmente, agora pela internet. Aprendemos mais um pouco sobre os atributos de Deus. E nós vamos agora para as nossas tarefinhas durante a semana. Pega sua revista, sua caneta, vai anotando o que nós precisamos fazer. Quem aí fez a leitura diária durante a semana? Você fez a sua leitura? Você memorizou 1 Timóteo 1,17, o versículo que está na nossa revista? Lembra que a memorização das Escrituras ela é importante para guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, entendermos o que Deus diz, e no momento que nós precisamos, o Espírito Santo nos faz lembrar aquela palavra para nos ensinar como agir naquele momento, ou para nos confortar. Também usa a sua palavra para nos consolar. Então é importante a leitura diária, é importante a memorização das Escrituras. Nós vamos continuar com a mesma leitura diária essa semana. Você vai ler os mesmos textos, só que agora você vai ler os textos com o caderno do lado, perguntando para o texto o que Deus está me ensinando e escrevendo isso no seu caderno. Não sei fazer isso, tia. Pede ajuda do seu pai, pede ajuda da sua mãe, você vai ler o texto, mas o que está dizendo sobre Deus aqui? Ah, que diz que Deus é poderoso. Ah, que diz que Deus sabe todas as coisas. Ah, que está falando que eu devo obedecer a Deus.
Você anota, não precisa anotar muita coisa, faz as anotações do seu momento de leitura no seu caderno. Também nós temos a nossa revista. Semana passada eu passei 2 atividades valendo 10 pontos, né, para a nossa avaliação. Essa semana abre sua revista aí na página 30. Abre sua revista na página 30 e a próxima página. Nós também temos 2 atividades que nós devemos fazer, que são mais 10 pontos para a nossa avaliação. Criptograma na página 30 e a palavra cruzada na outra página. Eu sei que já tem gente aí que já fez tudo, né? Que começou a fazer, achei legal, já fiz tudo. Não tem problema, se você já fez, lembra de trazer sua revista quando nós voltarmos a EBD para que eu possa anotar os seus pontos. Quem não fez, vai fazer essa semana essas 2 lições. Então você tem bastante tarefinha na nossa EBD para você fazer na sua casa, até porque você tem bastante tempo também. Separa um tempo para você estar fazendo essas coisas, ok? E, novamente lembrando dos nossos alunos do OAN, se você está tendo muito tempo para estudar o seu manual, para memorizar os versículos, para fazer as atividades, quem está na prova de ingresso, se nós demorarmos mais tempo em casa, você vai ter condições de concluir sua prova de ingresso na primeira reunião do OAN que a gente for. Então, continua estudando, continua memorizando as escrituras, tá bom? Estuda o versículo, entrega a prova para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para eles verem se você já está bom. E vamos repetir novamente o nosso versículo-chave aqui dos Tochas, né? Que é 11 e 12 anos, que está em Tito 2, de 11 a 13. Você pode falar comigo aí da sua casa? Você já ensinou esse versículo para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos? Então vamos falar o nosso versículo do Tocha? Tito 2, de 11 a 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da graça do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos louvar e agradecer a Deus, esse Deus poderoso, porque Ele é um Deus bom. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, porque a Tua palavra diz que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E nos submetemos ao Senhor e nos sujeitamos a Ti, como miseráveis pecadores, reconhecendo que dependemos da Tua graça, do Teu favor, do Teu poder, Senhor Deus, não somente para nos dar a salvação, mas para nos conduzir nessa vida, nessa caminhada espiritual. Continua abrindo os nossos olhos, continua nos mostrando a Tua palavra, revelando-a a nós, para que possamos aumentar a nossa fé no Senhor, para que possamos continuar a viver obedientes ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus, dos Teus servos em toda a terra, dos missionários, onde está acontecendo toda essa pandemia, Senhor, em todo o mundo. Tem misericórdia, Senhor, das famílias que já foram atingidas, que o Teu poder leve a elas a cura, Senhor. E guarda os nossos lares, ó Deus, guarda as nossas casas. Peço pela família, Senhor, de cada um dos meus alunos, que o Senhor os conduza. Eu não sei qual é a dificuldade deles nesse momento, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente. E além de saber, o Senhor é poderoso para socorrer essa casa, para socorrer essa família, Senhor. Por isso nós oramos ao Senhor, o Deus que tudo pode, o Deus que faz todas as coisas conforme o seu querer. Obrigada por mais uma aula, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, chegar aos nossos corações e nos fazer meditar, e nos fazer agir de forma prática diante desse aprendizado. E que possamos, como Tua igreja, continuar aprendendo e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Em nome de Jesus, que nós Te louvamos, Te agradecemos. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém.